Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, galera, esse giro de notícias aí está carregado de informação. Hernando não joga contra o Macaé, Martim Benítez rescinde o contrato, o Joel Santana descasca o time do Vasco e chama o time de medíocre. E vamos falar também do possível novo reforço do Vasco, Léo Jabá. Então tem muita notícia para vocês. Não esquece de deixar o seu like já no começo do vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque no decorrer do vídeo tu vai esquecer. Bom, vamos falar do zagueiro Hernando. Ele foi substituído no segundo tempo da partida contra o Botafogo. Sentiu um incômodo na coxa. O Vasco fez exames médicos e acusou uma pequena lesão na coxa do jogador. Por esse motivo, ele está fora da partida contra o Macaé amanhã em São Januário, às 18 horas. Provavelmente, quem deve jogar na vaga dele é o zagueiro Miranda, que inclusive o substituiu na partida. Assim também a possibilidade do Castanho jogar, aí o Ricardo Graça mudaria de lado, Castanho iria para a esquerda e Ricardo Graça para o lado direito. Vamos falar agora de Martim Benítez. Enfim, chegou ao final a novela. O Vasco anunciou agora há pouco no seu site oficial de que rescindiu o contrato com Martim Benítez. Um acordo foi costurado entre Vasco, São Paulo e Independente e o próprio atleta e tudo está resolvido. O Vasco não informou o valor, mas irá receber uma compensação financeira pela quebra de contrato antecipadamente. O Vasco tinha contrato com Benítez até junho e, além disso, o Vasco queria receber um outro jogador para poder fechar a negociação, mas Paulinho Boia não quis vir, o zagueiro Diego, que o Vasco pediu, São Paulo não liberou, então o Vasco tem ainda um crédito para poder negociar a vinda de um outro jogador para o São Paulo. Como o Benítez já vem treinando há quase 2 semanas lá e o Vasco não chega nesse acordo com o jogador de São Paulo, o Vasco preferiu finalizar logo o negócio. Se livra dos salários do Benítez para frente, ele abriu mão do que devia para trás e o Vasco ainda vai ganhar uma compensação financeira. Informação anterior dada pelos companheiros do Globoesporte.com, o São Paulo pagaria R$1,5 milhão para poder quebrar esse contrato de forma antecipada. Digamos aí que março já acabou, hoje é dia 23, por antecipação de 3 meses, aí, ou seja, R$500 mil por cada mês. Além de assumir o valor que o Vasco ainda devia ao Independente, né? Porque o Vasco pagou do total de $250 mil pelo empréstimo, apenas $160 mil, faltava ainda pagar $90 mil. Enfim, Martim Benítez é jogador do São Paulo. Caso o Vasco não se acerte com o São Paulo para trazer um outro atleta, esse valor de crédito que o Vasco teria de salários pagos, o São Paulo vai indenizar o Vasco nesse valor. E ainda ficou acordado que o Vasco terá um percentual numa futura venda de Martim Benítez, beleza? Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês do meia argentino. Bom, vamos falar agora do atacante Léo Jabá, base aí do Corinthians, jogador de 22 anos de idade, que está muito próximo de ser o novo reforço do ataque do Vasco. Jogador que joga pelas beiradas do campo e deve estar chegando no Vasco nessa semana. A situação é a seguinte: a informação foi dada primeiro pelo companheiro Gilmar Ferreira e confirmada pelo Globoesporte.com. O jogador inclusive está no Rio de Janeiro para fazer exames médicos. O jogador teve um contato do Atlético Goianiense, a negociação estava avançada, mas após o contato do Vasco, ele preferiu ir para São Januário. O jogador foi revelado pelo Corinthians em 2017, lançado por Fábio Carille no Campeonato Paulista daquele ano que o Corinthians acabou campeão. O jogador atuou em 20 partidas e foi vendido ao Grozny da Rússia. Ficou apenas um ano lá, se destacou e foi comprado pelo PAOK da Grécia por 5 milhões de euros. Mesma equipe, inclusive, ao qual veio o Léo Matos para o Vasco.
Lá ele foi campeão grego, ajudou muito a equipe, deu 3 assistências e marcou 6 gols, jogando pouco mais de 20 partidas e foi peça fundamental no título do PAOK. Em 2019, ele sofreu uma lesão no joelho e desde então vem tendo pouca sequência de jogos e decidiu ser emprestado para poder ganhar um pouco de rodagem. O jogador chega por empréstimo ao Vasco até o final do ano. O Vasco não confirma as negociações, mas ele deve ser anunciado em breve como novo reforço do Vasco. E aí, o que vocês acharam do nome do Léo Jabá? Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. É um jogador que começou muito bem, de fato, no Corinthians, é um jogador rápido, era considerado uma grande promessa do time do Corinthians. Tem uma entrevista dele que viralizou na internet, porque ele sempre foi considerado a maior esperança da base do Corinthians, e aí numa entrevista foi perguntado: poxa, Léo, como é que você lida com toda essa pressão, ser o jogador mais badalado da base do Corinthians? Ele falou: pressão tem um pai de família que sai às 7 horas da manhã para trabalhar e não sabe se volta com um prato de comida para casa. Quem ganha 10, 30 mil reais para jogar futebol e fazer aquilo que ama, tem pressão nenhuma não. Eu faço com o maior prazer. Essa entrevista na época dele acabou viralizando e pouco depois ele foi vendido ao Grozny da Rússia. Enfim, acho uma boa aposta. Não sei como ele se encontra após a lesão no joelho. Espero que essa lesão não faça que o rendimento dele tenha caído. Lembrando que essa lesão foi em 2019. Já tem praticamente 2 anos aí da cirurgia, ele não tem problema físico nenhum, tá jogando de boa, vai chegar, vai poder jogar sem problema algum. Mas a gente sabe que alguns jogadores, após lesões no joelho e algumas outras lesões um pouco mais complicadas, eles acabam nunca mais desempenhando aquele futebol que tinham antes das suas lesões. Enfim, acho que é uma boa aposta, um jogador jovem que pode sim agregar o Vasco nessa temporada. Bom, e vamos falar agora de Papai Joel, rei do Rio, Joel Santana, que foi zagueiro do Vasco, foi multicampeão no Vasco também, era o treinador do Vasco naquela final da Mercosul de 2000, a virada histórica. Inclusive, socorreu o Vasco naquela Série B de 2014, que a gente estava enroscado, quase não subia. E ele está muito chateado e muito decepcionado com o atual momento do Vasco. Criticou severamente a partida entre Vasco e Botafogo, falou que o Vasco é um sério candidato a não subir na Série B e se enrolar aí no Campeonato Carioca. As palavras do Joel Santana foram bem duras e, claro, também com carinho, né? A gente sabe que ele gosta muito do Vasco. Confere aí o que disse Joel Santana, bateu firme no time do Vasco. Mas o que está acontecendo com o Cruz Maltino? Tem coisas na vida que não tem explicação, mas essa notícia que você falou e essa pergunta que você está me fazendo tem explicação. O que aconteceu? Desculpe, vascaínos, o que eu vou falar aqui. Eu peço desculpa porque às vezes as pessoas podem achar que eu estou muito crítico, mas é verdade, o time do Vasco é muito ruim. Olha, eu conheço o Vasco, acompanho o campeonato. Ou o Vasco toma uma posição, ou senão o Vasco vai brigar para cair. Eu acho que tem 2 pontos, só Deus sabe como ele arrumou aquele pontinho de graça, que o zagueiro do Botafogo foi muito infeliz, porque ele estava com a bola, você bota para lateral, não acontece nada, e o Vasco ia amargar mais uma derrota. Mas o time do Vasco é ruim, o time do Vasco está mal postado, o time do Vasco está mal escalado, o time do Vasco está ruim sob todos os requisitos que requer uma equipe dentro do futebol moderno. É um time jovem, mas a defesa é horrorosa. O lateral direito estava muito mal no jogo. O lateral esquerdo, pior ainda. Porra, eu não sei por que ele tirou, acho que é o Magno. Tirou. Se ele sentiu alguma contusão, tudo bem. Tudo certo, ele teve que sair. Mas ele tirou, o lateral direito tinha feito o gol contra, jogando mal, ele passou o lateral direito para a lateral esquerda, da lateral direita ele já estava mal, para a lateral direita, para a lateral esquerda, ele ficou todo torto, tirou o lateral esquerdo, passou para o meio de campo, cara. Lateral esquerdo, pô, ele já está horroroso de lateral esquerdo. Ele está passando para o meio de campo, um local de criação, ele só deu sorte de consertar quando ele tirou o lateral esquerdo, que foi para o meio de campo, e colocou um outro jogador, que eu não me lembro o nome, que foi feito 5 substituições de cada lado, aí o time deu uma equilibrada no jogo. Aí o Vasco conseguiu empatar e, pasme, só não ganhou o jogo porque aí o árbitro falhou. Teve uma falta
quase entrando dentro da grande área, e o juiz botou uma barreira a meio metro. Também esses árbitros são fogo, né, cara? Ele não segue o que... Não precisava nem ficar contando os passos, é só botar entre a marca do pênalti e a pequena área e você fazer a barreira ali. A barreira ficou da marca do pênalti na frente, quer dizer, se é 11 metros, ou 9 metros, 15, ou seja lá quanto for, pô, ficou 5 metros, aí o cara bateu, a bola bateu na barreira. Agora, Vasco e Botafogo, me desculpe, não vai acontecer nada se continuar com esse marasmo todo. É verdade, foi um jogo triste, um jogo horroroso, que foi os melhores momentos, foi quando eles falhavam e eles falhavam muito. É isso aí. Tem muita coisa para dizer, porque esse jogo não merece nenhuma credibilidade. Infelizmente, futebol carioca, decadente. Galera, como vocês viram aí, Joel Santana baixou o porrete no time do Vasco, inclusive falou muito mal do clássico ali, que realmente não foi um jogo bom, não. Enfim, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Entre 8 e 8 e meia da noite, eu tô chegando aqui com um pouco mais de informações para vocês do nosso Vascão. Chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e você vai ficar bem informado de tudo aquilo que acontece no Vascão. Notícias corretas, bem apuradas e com os melhores comentários para poder te deixar bem informado sobre o Vascão, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e a qualquer momento de volta Vasco, tamo junto, valeu, fui!